Ok, muito bem. Estamos de volta com o assunto de contagem. Vamos neste vídeo ver 3 probleminhas que podem nos inspirar a continuar aprendendo este conteúdo bem interessante e enigmático também. O primeiro problema diz assim: de quantos modos podemos pintar um tabuleiro 1x4 usando apenas 3 cores sem pintar casas vizinhas de mesma cor? Então, um tabuleiro 1x4, ele teria que ter, vamos supor, a seguinte, nós precisamos desenhá-lo, né? Ele tem mais ou menos a seguinte situação. Certo? Então, esse é um tabuleiro 1x4, tem uma linha e 4 colunas. A ideia é que a gente tenha que pintar este tabuleiro da seguinte forma, usando apenas 3 cores. E não pode repetir cor apenas na vizinhança, certo? Então, a resolução, eu tenho 3 cores, então a resolução segue aquele princípio de não repetir, mas só na vizinhança. Então, vamos lá. Quando eu vou escolher a cor do primeiro quadradinho, né, do meu tabuleiro, eu tenho à minha disposição 3 cores, né? Posso colocar qualquer uma lá. Então, aqui eu tenho 3 opções. Mas, quando eu vou para o segundo quadradinho, que é este aqui, eu não posso ter as mesmas 3, porque eu não posso repetir a mesma cor que eu pintei esse primeiro quadradinho. Então, eu vou ter apenas 2 opções. E a surpresa vem agora. Quando eu vou para o meu terceiro quadradinho, eu não posso repetir esta cor aqui. Mas eu posso repetir a do primeiro. Logo, eu vou ter para pintar o terceiro quadradinho 2 opções, né? Só tirou a cor que eu pintei no segundo quadradinho, que eu não posso repetir na vizinhança. E por fim, pela mesma lógica, no último quadradinho eu não vou poder repetir apenas a cor que eu coloquei na terceiro quadradinho, né? Então, aqui eu vou ter 2 possibilidades também. Princípio multiplicativo da contagem. Essa é a parte fácil. TV 2, 6, 12, 24. Então, eu tenho 24 formas de pintar esse meu tabuleiro 1x4 sem colocar cores iguais vizinhas, né? Sem pintar casas vizinhas da mesma cor, como diz o problema. O segundo problema do vídeo diz assim: de quantas maneiras podemos formar uma fila com Carlos, Felipe, Marina e Ana? Bem típico também o problema. Aí nós temos aqui o Carlos, o Felipe, a Marina e a Ana, certo? E a gente vai formar uma fila, ou seja, basta termos a questão de ordenar, né? A questão de ordená-los de forma o mais diversificada possível e contarmos a quantidade de todas essas formas distintas, né? Então, também um problema típico, quando eu vou escolher o primeiro da fila, eu tenho 4 possibilidades. Escolhi o primeiro da fila, para escolher o segundo, tenho 3. Para escolher o terceiro da fila, tenho 2 possibilidades. Para escolher o último da fila, depois que eu escolhi os 3, não tem mais jeito, não tem mais o que escolher, né? Só resta 1. Então, princípio multiplicativo e a quantidade de filas distintas que eu posso fazer com 4 pessoas é exatamente 3 vezes 4, 12, 2 vezes 12, 24. Vamos então ao meu último problema do vídeo, o terceiro problema. Ele diz assim: em um relógio digital, as horas são exibidas por meio de 4 algarismos. O relógio varia de 00 às 23h59. Quantas vezes por dia
os 4 algarismos mostrados são todos pares. Muito bem, então aqui você imagina um relógio digital, né? Ele tem esse formato, ele vai variar de 0, 0 até 23 e 59. Então, analisando a situação, nós vamos ter o quê? Que, por exemplo, nessa casa aqui das dezenas da hora, ele só vai até 2. Esse é um detalhe, né? Ou seja, não vai ter 1h30, 1h40. E eu tenho que usar isso para fazer o meu método de contagem. Já com os minutos, por exemplo, você observa que ele vai de 0 a 59. Então, não vai haver, por exemplo, o minuto 70, o minuto 60. Não vai haver o minuto 60. E isso eu tenho que levar em consideração. Então, usando o princípio aditivo, uma das formas da gente resolver o problema é a gente imaginar o seguinte. Aqui eu tenho o meu relógio com estas 4 casas, né? Onde aqui é hora e aqui é minuto. Então, nessa primeira casa, eu posso ter 0, 1 e 2. Mas ele quer saber quando é que são todos pares, né? Então, 1 não vai contar. Então, eu tenho basicamente 2 casos. O 0, né? Que eu posso chamar de caso 1, né? Seria o 0. E o caso 2 seria usar o 2. Muito bem. Deixa eu ajeitar isso aqui. O 2. Por que não o 3? Não tem hora 30, né? E por que não o 1? Eu quero saber só os pares. Então, no caso 1, eu já teria, nesse caso 1, vamos colocar aqui esse vídeo um pouquinho mais para cá. Então, no caso 1, eu teria o seguinte. Aqui eu preencheria com o 0, logo eu só tenho uma opção para cá, né? Então, na questão aqui das unidades, quais os valores que eu posso ter aqui? Ele iria variar de 0, 2, 4, 6 e 8, né? Ou seja, eu poderia ter 4 horas, 6 horas, 8 horas, né? Então, eu tenho aqui 5 possibilidades. Vamos para as 2 casas dos minutos. Nessa casa aqui, dos minutos, aqui vai de 0 a 5. Então, eu só posso ter, nessa casa aqui, 0, 2, 4. Então, eu posso ter 3 opções aqui, né? 3 opções. E na última casa, não. A última casa, eu vou variar normalmente com todos os algarismos disponíveis, né, do sistema decimal. No caso, os pares são esses mesmos aqui, né? Então, eu tenho aqui 5 opções. Então, nesse caso 1, quando a dezena da hora começa com 0, eu vou ter o quê? 1 vezes 5 vezes 3 vezes 5, que vai dar o quê? 3 vezes 25, né? Vai dar 75. Eu tenho 75 situações que começam com 0 e que eu vou ter todos os meus dígitos do meu relógio digital pares. Vamos ao caso 2. No caso número 2, a situação muda só um pouquinho, né? Porque aqui eu vou colocar o 2. E quando eu coloco o 2, aqui já está fechado, então eu só tenho uma opção para ele, que é o 2. Assim como no 0 só era uma opção. Mas, nesse caso aqui, a casa das unidades, eu não tenho a hora 26, a hora 28. Então, as minhas opções aqui são 0 e 2 apenas, né?
porque o problema me diz que vai até 23,59. Então eu só tenho aqui duas opções para preencher nesta casa. E a casa dos minutos, ela não altera, nesse caso aqui, né? Quando começa com 2 ou com 0 vai ser o mesmo raciocínio, ou seja, aqui eu vou ter até 59, logo eu vou poder ter apenas o 0, o 2 e o 4, né? Então eu tenho 3 possibilidades para cá. E na casa das unidades, posso usar qualquer um dos dígitos, eu vou ter então 5 possibilidades de dígitos pares. Isso vai me levar a, pelo princípio multiplicativo, 3 vezes 5 é 15, 2 vezes 15 é 30, né? 30. Então, eu tenho aqui 30 registros de hora que começam com 2 e que todos os meus dígitos são pares. Logo, o resultado do meu problema, que é a soma, vai ser 75 com mais 30, 105. Eu tenho, a minha resposta é 105. O que ele perguntou? Ele perguntou assim: quantas vezes por dia os 4 algarismos mostrados são todos pares? A resposta vai ser 105 vezes, né? 105 vezes, segundo a nossa metodologia de contagem usada aqui neste problema.